Oi, eu sou a Beatriz Secoto Dotti Vilas Boas, estudante de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. Eu estou atuando agora no meu 5º semestre de graduação e realizando um estágio para educação de jovens e adultos. Esse estágio ele é coordenado pela professora Cristiane Simões. E por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui porque eu vou conversar então com vocês sobre Paulo Freire. Quero falar com vocês um pouco quem foi Paulo Freire, mais especificamente a sua proposta, o seu trabalho pedagógico, que é muito voltado e diretamente ligado com o EJA. Para isso, então, eu fiz um mapa mental, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vamos apresentar. Bom, então vocês estão vendo o mapa mental para a gente poder entender um pouquinho sobre Paulo Freire, quem ele foi e as suas ações, que até hoje são importantíssimas e como uma referência quando a gente estuda o EJA. Paulo Freire, ele é um célebre educador mundialmente conhecido, mas principalmente aqui no Brasil, né, porque ele é um educador brasileiro e que tem uma grande importância na nossa história, na história da educação. Quando a gente fala na ditadura militar, ele trabalhava, ele tinha essa outra visão com os analfabetos que naquela época não tinham, muito antes do EJA ele ser considerado uma educação, de ser possível trabalhar com os analfabetos, em especial os adultos, os idosos. Naquela época, né, na ditadura militar, não tinha essa preocupação política nem educacional ainda. E o Paulo Freire era essa pessoa, esse educador que ele estava lá tentando e trabalhando com os analfabetos. Então, o seu projeto, que é um dos pioneiros da educação, como uma referência, são as 40 horas de Angico, é no projeto que Paulo Freire realizou nessa cidade, no qual ele alfabetizava as pessoas em 40 horas. Então, como que isso era feito, né? Vou falar um pouquinho para vocês. Esse projeto também as pessoas caracterizam hoje como a educação popular. Por que popular? Porque é um projeto que não tinha distinção de cor, de gênero, muito menos de classe social, visto as condições das quais ele aplicava e que as pessoas tinham nessa época. Então era isso, Paulo Freire, ele se dava de corpo e alma para esses momentos pedagógicos, para esse momento de compartilhamento, de aprendizagem. E como que funcionava então todo esse projeto? Ele era por meio de cartilhas e palavras geradoras. O que eram as cartilhas? As cartilhas eram um documento material, né, pedagógico, do qual continha uma imagem. Como essa objeto, outras palavras que vão as letras. Porque um da cartilha. A cartilha real, vocês podem ver pela imagem. Então, tinha sempre uma foto de cotidiano aqui. Isso que separação por ou também dentro desses tem Rá, Ó. E aí também, né, voltando para o rádio, outras palavras com a mesma o de vou voltar lá no mapa mental. E além das cartilhas, são as dores que utilizadas até hoje para a educação do EJA. As palavras geradoras é o uso de palavras, de conceitos, que têm um significado para aquele aluno. Então, quando a gente fala de EJA, né, são públicos bem heterogêneos, compostos por jovens, adultos e idosos,
Então, eles possuem, sim, uma grande bagagem de conhecimento, de experiências de vidas. E aí você vai utilizar palavras, né, dentro desse processo de alfabetização que façam um sentido, que façam um significado. Então, por exemplo, quando você é pedagogo da educação infantil, você não vai fazer, né, vamos trabalhar hoje a palavra dinheiro. Não que eles não compreendam, mas não está no meio de vida daquele aluno, daquele tipo específico de aluno. Na educação infantil, a gente normalmente trabalha palavras mais como brinquedos, nomes próprios, enfim, para vocês compreenderem esse contexto do que eu estou falando. Então, no EJA, a gente vai trabalhar essas palavras que façam mais esse sentido. Então, dinheiro, casa, emprego, banco, salário. Por quê? Porque eles já estão inseridos nesse mundo real. Então, voltando aqui um pouquinho sobre esse projeto de Paulo Freire, qual era o seu objetivo principal além da alfabetização? Era essa conscientização do sujeito. Como falado lá atrás na nossa história do Brasil, os analfabetos, eles não eram sujeitos de valores, eles não eram quase nem considerados cidadãos do nosso país. Então, aqui nesse projeto, Paulo Freire, ele retorna esse pensamento, mas ele diz que sim, eu vou conscientizar o sujeito, ele tem que saber o seu lugar no mundo, ele tem que saber os seus deveres e os seus direitos que estão inseridos por lei no caso, né? E aí, então, essa parte cinza que eu trago para vocês, Pedagogia do Oprimido é uma obra do Paulo Freire, mas eu queria trazer mais para falar então de como que é esse ensino de Paulo Freire, essa metodologia, que ela é uma prática libertadora. Por que então que eu quis trazer Paulo Freire para falar disso, né? Porque quando a gente pensa em EJA, quais as atividades que a gente aplica para o EJA, como que a gente vai fazer isso? A gente sempre deve retomar, então, nesse conceito de Paulo Freire, dessa prática libertadora. E dentro dessa prática libertadora, ele nos relembra como deve ser essa relação de professor e aluno. Ele fala que professor e aluno tem que ser uma relação direta, horizontal, não existe ninguém que está superior a ninguém. Os dois sujeitos, o aluno e o professor, são sujeitos de conhecimento. Então, lá na sala de aula, ambos estão lá para compartilhar e receber esse conhecimento. Então, essa que deve ser a sua relação como professor quando você for trabalhar com EJA. Como eu falei, é um grupo heterogêneo, então, para isso você também tem que ter uma mente aberta, uma flexibilidade. Por que essa flexibilidade? Porque quando a gente vai falar agora de estratégias de ensino, se você não for uma pessoa flexível, você vai se frustrar bastante nesse caminho. Mudanças estão propícias a todo momento, então pode ser que você prepare aquela aula magnífica. Nossa, hoje vou preparar uma aula de português maravilhosa, vou trabalhar com eles as sílabas de um jeito bem divertido, mas pode ser que você chegue lá e se depare com uma quantidade menor de alunos, ou esses alunos não estão naquele humor, ou naquela vontade que você esperava deles, né? Então, você tem que ser flexível, você tem que saber se adaptar naquele momento, recriar. Então, professor, você também, né, como professor do EJA, você vai estar em constante mudança, constante aprendizado, constante estudo, que eu queria dizer, porque você vai estar sempre pesquisando novas propostas, novas estratégias, como que eu vou fazer isso dar certo aqui na minha sala de aula com os meus alunos. E você vai estar sempre, sim, se remetendo ao Paulo Freire, a essas palavras geradoras que, sim, são utilizadas e devem ser utilizadas atualmente com o EJA. Então, aí, aqui eu quis trazer nessa postura, por quê? Porque além dessa postura de estratégia de educador, você também
deve ter uma postura mais humanizada. Então, pensar que os seus alunos, esse histórico dos analfabetos pesa muito, né? Muitas pessoas, elas têm vergonha de serem analfabetas, elas têm vergonha de terem parado o estudo, elas têm vergonha e muito medo de voltar aos estudos. Então, você, professor, você tem que ter conhecimento disso e saber como trabalhar em cima disso. Então, você tem que ter muito respeito, você tem que ter muita compaixão. E aí, é assim que você vai conseguir compreender esse aluno. E aí, eu também levanto uma questão que, às vezes, nem o próprio aluno se compreende. Às vezes, ele não sabe qual foi o real motivo que o fez a não ser alfabetizado no tempo certo. Então, eu acho que você, professor, deve sim retomar isso na sua sala de aula. Talvez individualmente, por grupos, mas trabalhar com os alunos o porquê que eles não foram alfabetizados no tempo certo, o que fez eles a deixarem os estudos, a largarem, ou às vezes nem começarem, e porque também agora eles estão querendo voltar, né? Seja pela família, seja por questão financeira, seja por questão política, social, enfim. Você, professor, deve sim ter essa postura de trabalhar com isso. Então, a gente aprende aqui com Paulo Freire que trabalhar com o EJA é muito mais complexo, é muito mais valioso você trabalhar o sujeito como um todo do que eu sou um professor e vou lá ensinar a beabá para o meu aluno. Não é isso que o Paulo Freire lutou tanto para nos dizer. Ele lutou para falar que o aluno, ele é um sujeito, ele tem uma história e a gente precisa sim compreender, saber de tudo isso dele, para então a gente poder trabalhar diretamente com propostas ricas, valiosíssimas e respeitosas para os nossos alunos. E esse aluno, então, como eu falei, ele é um aluno rico de bagagem, de conhecimento, de histórias de vidas, que não devem ser deixadas de lado. Você sim deve puxar isso para a sua sala de aula, para o seu conteúdo, como tema motivacional. E então, eu vou mostrar aqui, né? Mostrei a foto da cartilha. Umas fotos que eu achei dessa educação popular, que muitos dizem. Aqui nessa primeira foto, a gente tem Paulo Freire, de camisa curta, conversando com seus alunos. E aí, uma coisa muito legal, percebam. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Percebam aqui, ó. Paulo Freire, ele está sentado, conversando, sabe? Né? Vamos pensar nessa questão de linha horizontal que ele diz. Ele está na mesma linha. Ele, o aluno, ele está sentado, ele não está de pé. Aquela questão de que eu sou superior, você fica aí sentado olhando para cima, me olhando. Não, Paulo Freire, ele está ali, ó. E isso é uma questão, né? Uma foto real do que acontecia. Eu assisti um documentário sobre Memórias das 40 Horas, né? Que são esses alunos que eles relembram de como que foi esse processo. E é muito legal porque a todo momento desse documentário eles nos passam essa paixão que era ter aula, ser alfabetizado pelo Paulo Freire, porque Paulo Freire ele trazia essa segurança de que sim, você tem que vir, você tem que ser alfabetizado, não é bobagem, não é, sabe, é um dever e um direito seu, você tem que sim ser alfabetizado e vir sem medo, sem vergonha nenhuma. E eles também falavam uma coisa que eu acho que é muito importante passar para vocês, de como que era, né, aquela situação. Então, eles falavam que Paulo Freire pedia para as pessoas virem na aula com a sua cadeira. Então, era uma coisa muito simplória, que, né, a gente pode dizer que do simples se faz um maravilhoso trabalho, que eu acho que
é o Paulo Freire, da sua simples vontade e luta de alfabetizar essas pessoas, esses adultos, jovens, idosos, e fez hoje o que sabemos que é o Paulo Freire e toda a sua educação com os jovens e adultos. E esse era o meu objetivo com esse vídeo, trazer a vocês que professores do EJA devem ter essa mente aberta, essa mente flexível e cheia de compaixão e carinho com o próximo. Então, aqui novamente as fotos dessa educação popular, as fotos da cartilha. Eu quero então, só para finalizar, trazer para vocês as referências utilizadas para fazer esse trabalho. Novamente, utilizei a Nova Escola, é um canal muito legal e confiável, que traz inúmeras fontes, inúmeras propostas e saberes para nós. E esse documentário do qual eu comentei agora há pouco, das 40 horas na memória, que foi feito, né, com os alunos de Paulo Freire. Então, agora eu vou compartilhar a apresentação, vou parar. Eu agradeço muito que você participou desse vídeo, eu espero que tenha sido de grande valor e utilidade para você na sua carreira profissional como futuro pedagogo. E ficamos até a próxima. Obrigada.